Olá pessoal, aqui é o Ivan e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a desmascarar os políticos que aparecem por aí citando números e dados para enganar a população, justamente porque a maioria das pessoas tem um conhecimento abaixo do mínimo em matemática. Então, exemplos disso aí são Ciro Gomes, Lula, né? O Ciro, por exemplo, que adora ficar citando números, adora ficar tirando dados da bunda. Mas eu vou começar com o exemplo do João Dória, que nos últimos dias apareceu no Twitter se vangloriando de que no governo dele, em 2021, foram criadas 23.595 empresas no estado de São Paulo. Aí ele pinta esse dado como se fosse uma grande coisa, né, querendo se mostrar um bom gestor para a corrida presidencial. Mas se a gente analisar o que ele falou de maneira fria, de maneira racional, a gente entende que em 2020, com a pandemia, o fechamento massivo de empresas em São Paulo com certeza abriu espaço para que houvesse uma abertura massiva em 2021. Outro fator, por exemplo, é o fato de que muitas dessas novas empresas são MEIs abertas por pessoas que perderam seus empregos nas empresas que haviam antes e aí abriram pequenos negócios para tentar sobreviver, né? Para tentar lutar contra a fome e contra a miséria. Então, analisando o dado de maneira fria, a gente percebe que não tem nada para o João Dória comemorar. Estou citando um exemplo aqui do Tucano, mas isso vale para praticamente todo gestor no Brasil. É aquele gestor que fala que o emprego ele melhorou muito no governo dele, porque conseguiu subir 2% em um ano, depois de cair 8% no ano anterior, sabe? Esse tipo de falcatrua. Então eu vou explicar aqui quais são as 3 estratégias que eu uso para ver se esses dados que algum gestor cita, eles realmente são legítimos, eles dão um panorama legítimo da situação, ou é politicagem ou é esquema para te enganar. Então, o primeiro dado que eu gosto de analisar é a questão da série histórica. É ver como aquele dado que o gestor está citando se comportou nos anos anteriores e na gestão anterior de outros políticos. Aí, por exemplo, se você tem um presidente comemorando um aumento de 2% ou um aumento, sei lá, de 5% num PIB, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina se o Bolsonaro consegue aumentar em 5% o PIB, vai comemorar, vai dizer que é bonito. Mas se ele fez isso depois de uma recessão de 5 no ano anterior, na verdade a gente ainda está no negativo. Vou simplificar a conta, mas imagine, você tem o PIB de uma nação em 100, aí você perde 5%, cai para 95%, no ano anterior você recupera 5%, você não recuperou 5% de 100, você recuperou 5% de 95%, que dá 4,75%, se não me engano. No final das contas, você ainda está negativo. Essa é a importância de você ver uma série histórica antes de comemorar um dado, ou uma série de desemprego. Se o governante está lá comemorando que conseguiu aumentar o emprego em 2%, depois de cair 8%, depois de cair 10%, não tem nada para ser comemorado. Muito pelo contrário. Se o governante comemorar que aumentou o emprego em 1%, dentro de uma série histórica de 10 anos de aumento de 1%, 0,5%, 0,75%, 2%, aí você tem sim algo a ser comemorado. Então sempre analise a série histórica de um dado antes de sair dizendo que a coisa é boa ou uma coisa é ruim. Outra é olhar as variáveis intervenientes naquela situação. Veja, às vezes não é culpa de um governante que alguma coisa esteja bem. Por exemplo, o Lula, ele não pode dizer que o governo dele foi maravilhoso para o Brasil no âmbito econômico, porque o bom mesmo foi o tripé macroeconômico deixado pelo Fernando Henrique Cardoso e o boom das commodities. E até onde eu sei, o Lula não foi responsável nem pelo tripé macroeconômico, votou contra, né, controle de gastos, votou contra o Plano Real. E também não é responsável pelo boom das commodities. Então, a variável interveniente, às vezes, ela faz com que as coisas melhorem completamente sem nenhuma relação com o governante.
correto? Imagine só, uma empresa que vende carne de frango se beneficia de uma febre aftosa de alguma coisa, e aí o gestor vai lá dizer no board de acionistas, ele vai dizer que graças à minha gestão maravilhosa, nós estamos vendendo muito mais carne de frango. Todo mundo vai rir da cara dele, vai falar para ele que ele é um palhaço, que é mais graças à febre aftosa do que a gestão do abençoado, né? Dando exemplo aqui do mercado privado, mas isso acontece na gestão estatal o tempo inteiro. É um prefeito que quer levar crédito pelo que é mérito do governador, é um governador querendo levar crédito pelo que é mérito do presidente. Isso é o tempo todo. Às vezes é um vereador vagabundo querendo levar crédito pela obra do prefeito. Isso aí acontece o tempo todo. E por último, o que eu gosto de usar para analisar esses dados, né, para analisar o discurso de um Ciro Gomes da vida, é o cenário externo. Se você tem, por exemplo, o Brasil crescendo 5%, parece uma coisa boa. Se você vê na série histórica de crescimento de 5, 6% ao longo de 20 anos, parece uma coisa boa. Mas se o resto do mundo está crescendo 20%, quer dizer que tem uma merda acontecendo, não é mesmo? Mesma coisa vale para a Covid. Você pode falar, o Brasil está vacinando 1 milhão de pessoas todos os dias, não sei. Mas se no resto do mundo a média de vacinação é de 5 milhões, quer dizer que o Brasil tá uma merda, não é mesmo? Então, recapitulando, veja a série histórica, veja quais são as variáveis intervenientes e veja o cenário externo. Assim você vai poder dizer se um governo está realmente desempenhando uma boa função, se ele tem mérito no que ele está fazendo, ou se é tudo uma grande picaretagem, uma grande safadeza. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, por favor. Clicar no sininho, no joinha e até a próxima.